no dia a dia, algoritmo alimentando. Mas, muito tempo atrás, você estava comprando a sua revistinha, ou seu pai, se você não compra a revista ou o jornal, né? Hoje em dia a gente tem que falar assim, né, Bruno? Na época do seu pai, na época do seu avô, Sim. quando você vai comprar a sua revista na banca de jornal, que hoje em dia você entra na banca de jornal, tem banca que não tem nem revista. Só tem balinha, refrigerante e... Cartão telefônico. Cartão telefônico. E raspadinha para aposta. Raspadinha. Você abria a revista e tinha uma matéria, um assunto, uma publicidade que te provocava. Fazia uma provocação, né? E essa provocação era com o intuito de quê? De provocar uma resposta, que a gente no marketing a gente chama de CTA, né? Um call to action, uma chamada para ação. Essa chamada para ação era, às vezes, um título gigantesco que provoca, e aí, de repente, embaixo vem uma explicação. Mais apelativo. E embaixo vem o porquê. Por exemplo, teve umas publicidades que associavam quem joga lixo na rua a um porco. Quem joga lixo na rua... Perda na garganta, hoje não está ajudando. Quem joga lixo na rua é um porco. E aí vem... Né? Isso não deixa de ser mais suave, mais brando, lógico, mas não deixa de ser uma que tente causar uma certa indignação às pessoas que não vêm, que não tomam cuidado com jogar lixo na rua. Então, uma prefeitura poderia utilizar o rage bait para comparar quem suja a rua com o animal. Ou então, quem pratica certas situações e está sendo idiota, você está queimando dinheiro, né? Então, você cria situações. O rage bait, então, ele vai desse escopo, desde o informativo, educacional, até o mínimo, até o, vamos dizer assim, o politicamente incorreto, o grave, o que provoca até, através de fake news, provoca situações negativas, que aí vai gerar o que, no fundo? É o engajamento. Então, são técnicas de escrita voltada a um objetivo: a atenção, o engajamento, a participação, positivo ou negativamente. Então, uma vez em sala de aula, Bruno, uma aluna me perguntou sobre postagem de ódio, que tem muito a ver com também o rage bait. Postagem de ódio converte? Aí eu disse, olha, ela chama atenção pela indignação. Pela indignação. Até aproveito aqui para fazer uma meia-culpa para quem for assistir. Eu fiz uma imagenzinha em inteligência artificial de um carimbo falando que o trabalho tem ou não tem uso de IA. E deixei lá. Então você vê que isso provocou um mini rage bait. Porque tanto teve pessoas que adoraram, como teve pessoas, isso é um absurdo, usar uma imagem de IA para criticar a IA. E por aí vai. Então, assim, o rage bait, às vezes, ele pode acontecer sem ter até certa intenção, mas é uma provocaçãozinha que está ali e que, dependendo da pessoa, e não totalmente do emissor, mas dependendo do receptor, da tradução da imagem, da decodificação da imagem, gente, básico da comunicação, ele vai provocar essa reação. Sim, sim. Eu acho, Telmo, que a mídia sempre usou desses recursos, né? É só a gente lembrar daquelas cenas clássicas de filme, né? Do garotinho lá no início do século passado, vendendo jornal na rua. Ele extra, né? As manchetes apelativas para chamar a atenção. Então a gente sabe que tudo que gera ali um envolvimento emocional, seja positivo ou negativo, chama mais atenção, desperta mais a atenção das pessoas. Então, a mídia, de maneira geral, ou quem quisesse, em qualquer época, chamar a atenção do público, sabia que esse era um recurso bastante eficaz, né, para você conquistar ali a atenção das pessoas. Eu acho, Telmo, que a diferença é que a mídia tradicional, em algum momento, ela foi regulada, né? Então hoje, um jornal, uma revista, uma emissora de TV, ou qualquer veículo oficial, ele tem ali uma equipe jurídica que vai dizendo assim, olha aqui vocês estão passando o ponto, isso aqui não vai dar certo. Eu estava vendo uma postagem esses dias, inclusive, de uma capa da revista Veja. A Veja sempre fez muito isso, né? Apelava muito, né?
era extremamente apelativa e às vezes até grotesca nas capas que produzia, e eles mostrando uma capa que fizeram com o Cazuza, na época que ele já estava diagnosticado com AIDS, já tinha iniciado tratamento, já tinha assumido publicamente a doença, e fizeram uma capa pavorosa, que pelo que eu vi ali do post, a pessoa que fez a reportagem, a jornalista que fez a reportagem, até pediu demissão porque não aceitou a maneira como o editor ali conduziu a coisa toda. Então, isso sempre foi um recurso, só que, né, quando você tem um cenário regulado, alguém ali pode ser responsabilizado por isso. Então você tem uma equipe jurídica, a famosa equipe do isso aqui vai dar M, né? Que vai lá levantar a mão, olha, tem certeza que vocês querem fazer isso? Porque isso pode não terminar muito bem. E aí a empresa decide se quer assumir o risco, se quer comprar a briga, se quer ir para a justiça, brigar, enfim. Né? Mas, ou seja, você já tem um filtro ali interno, né, que diz... nem sempre esse filtro funciona, é verdade. Então, eu mesmo citei aqui alguns exemplos de excessos que foram cometidos e que a mídia ainda comete esses excessos, mas numa escala muito menor. Né? Quando você vai para a internet, que hoje a gente, apesar dos esforços aí de regular de alguma maneira, mas ainda é uma terra de ninguém, você não tem nenhum limite. Então a galera faz o que for necessário, né, Thelmo? Faz o que quiser, apela em todos os níveis para atingir a audiência. E aí é quando esse rage bait, né, vira o discurso de ódio, vira o discurso ali de incentivo a toda forma de violência, porque a galera de fato não vai ter qualquer limite moral, de postura, de preocupação, de sensibilidade, de empatia. A galera não quer saber, eles fazem literalmente qualquer coisa para ter audiência, para ampliar a sua audiência, e aí é esse ponto aí tão baixo onde a gente chegou. Fala, Thelmito. Você me lembrou de uma charge que